Brasil, o país onde é difícil de confiar até na própria sombra. Meus amigos, aqui é o país em que a pilantragem e as tentativas de golpe é mais normalizado do que em qualquer outro lugar do mundo. Talvez a gente tenha concorrência do Egito ou alguns outros países, mas nós somos, bom, mestres em ter que lidar com pilantragem a todo momento. E isso é uma situação bastante complicada, porque envolve sempre uma questão de confiança, né? E melhorar a minha confiança com vocês, deixem o like de vocês aí, se inscrevam aí no canal que é muito importante, compartilhem esse vídeo também e deixem um comentário que tudo isso ajuda bastante no algoritmo, principalmente inscrição e comentário e like é onde vai fazer que o patrão YouTube me ajude. Pois bem, pessoal, é difícil. No Brasil, a confiança e a honestidade é uma coisa bem curiosa, né? Muitas vezes a gente se pega vendo vídeos, sabe, de testes de confiança, sabe? Pô, o cara derrubou a carteira, sabe? Pô, vamos deixar um notebook na mesa aqui pra ver quanto tempo alguém leva ou se não leva. E, bom, não dura nem 30 minutos e você já vê que o negócio some. Então, cara, é muito louco. Você vê casos até, agora que eu me lembrei disso, né? De pessoas que muitas vezes, pô, desmaiam, precisam ir no médico e que desmaiam no meio da rua e acordam sem carteira. Cara, isso pra mim é uma das coisas assim que me faz pensar assim, como é difícil confiar nas pessoas no Brasil. É muito difícil você dar aquele voto de confiança sem antes você ter uma série de critérios a serem aprovados antes. E isso é muito bizarro, porque a gente precisa viver em um certo estado de alerta, quase como se estivesse sempre num estado de luta ou fuga, sabe? E você fica naquela coisa, poxa, será que dá pra confiar? Não dá? Será que esse cara aí vai me sacanear? E essa questão da confiança é tão complicada no Brasil e é tão difícil no Brasil que até mesmo em prestação de serviço, de maneira geral, você tem que tratar com extrema desconfiança até mesmo prestador de serviço. Tipo, você tem que seguir regras meio malucas do tipo, nunca pagar antes, porque alguns pedem, nunca pagar, nunca pague, espere o serviço ficar pronto. Cara, é muito louco como a gente precisa viver eternamente se policiando se a pessoa não vai querer te passar a perna. Pô, você vai pra praia em alguns lugares aí, pô, você vê vídeo do Rio de Janeiro, pô, galera dando golpe no pessoal na praia, cobrando 3, 4, 10 vezes mais o valor das coisas. Cara, isso é uma parada assim que é inaceitável na minha percepção. É quase assim, um negócio meio ofensivo e normalizado, e completamente normalizado. Esse comportamento do rir, levei vantagem do brasileiro é uma das coisas assim mais deprimentes que tem. É muito triste. A gente acabou normalizando esse comportamento em um nível em que a gente tem que ficar se autogerenciando o tempo todo. Tipo, será que dá pra confiar? Será que não dá? Pô, a atitude da pessoa, o jeito que ela anda, o jeito de falar. Cara, a gente tem que ficar observando micro detalhes nas pessoas pra tentar deduzir alguma coisa do tipo, será que não vai tentar levar minhas coisas? Será que não dá pra confiar? Pô, se eu não pagar aquele flanelinha ali, ele vai riscar meu carro. Se eu não fizer tal coisa, se eu não tiver tais medidas preventivas. A gente tem que viver eternamente nesse estado de autopoliciamento contra as outras pessoas. E isso é bastante triste de maneira geral, porque você acaba observando que você tem que gastar um grau de energia muito grande com uma coisa que deveria ser desnecessária de certa forma, que é você poder confiar nas pessoas. E não à toa que o Brasil é considerado uma low trust society, né? Que é um ponto bem interessante a se falar, né? Porque a maioria dos países que são de High Trust Society, eles têm uma liberdade muito maior de confiar nas pessoas, sabe? De você poder saber que você derrubou sua carteira, se você for no distrito policial mais perto, você vai encontrar. Acho que um grande exemplo disso são 2 países da Ásia que acabam sendo muito mais vistos nessa questão, que é
China não. A China a gente não tem tanta noção. É Japão e Coreia do Sul, né? A China também daria pra colocar nesse ponto de certa forma, mas que a gente tem mais vídeos, mais conteúdos é Japão e Coreia do Sul. É claro, não dá pra falar do Norte. E, cara, no, tanto Coreia quanto Japão, a gente acaba observando muito isso, né? Da nível de confiança das coisas, sabe? Todo mundo ali é muito mais honesto, muito mais claro com as coisas. E você sabe que se acontecer alguma coisa com algum objeto seu, a possibilidade de você reencontrá-lo é muito grande. Pô, você esqueceu o seu celular num café. Se você voltar no café, vai estar no mesmo lugar o seu celular. É algo assim muito assustador, porque a gente vive num país como o Brasil, que se você der menos de 5 minutos, deixou o teu celular na mesa num café que você acabou de sair, a possibilidade de você nunca mais reaver desse celular é quase 100%. E, cara, é muito louco isso, é muito triste você saber que você não consegue confiar na pessoa próxima de você, porque ela pode tentar te sacanear, te dar um golpe, tentando levar alguma coisa sua. E isso é uma parada que a gente deveria levar mais a sério. A gente deveria conversar mais sobre essa questão da confiança. A gente deveria, de maneira geral, discutir mais. Poxa, a gente tem um problema grave na nossa sociedade, que é essa baixa taxa de confiança. Ninguém acredita em ninguém, ninguém confia em ninguém. Só que isso daí é uma coisa que eu aprendi na minha vida, que esse tipo de exemplo tem que vir de cima. E num país cujo os políticos são muito difíceis de confiar, e eles, como uma das primeiras exemplos de base de honestidade, de fazer as coisas certas, são os que mais fazem coisas erradas, isso acaba passando uma mensagem muito clara para a população de que, poxa, você também pode ser esperto, porque só eles podem. E aí, com isso, a gente vai construindo e vai moldando uma sociedade que hoje em dia é tudo baseado em vantagem e sacanear os outros. Ah, você pode estar exagerando, vai com calma. Não é calma, cara, isso é experiência empírica. Quantas e quantas vezes eu já tive problema com prestador de serviço, principalmente quando eu trabalhava na área de logística com motores de caminhão que sacaneava, que, pô, sumia e tudo mais, não terminava o serviço. Cara, então você acaba se tornando uma pessoa muito calejada, muito mais dura com a vida e principalmente com as outras pessoas, porque você não consegue construir uma confiança do jeito que deveria ser. E isso é uma das questões, assim, que, de certa forma, me deixa muito irritado pensar que eu tenho que ficar o tempo todo nesse estado de me autogerenciar. Pô, será que aquele cara ali dá pra confiar? Será que aquela moça ali dá pra confiar? Será que não vai tentar me sacanear? Não é um 71? Não é alguma coisa assim? E a gente vive o tempo todo nessa situação, e isso é muito, muito desgastante. E isso é muito triste também. A solução é geracional e muito de exemplos também, então é muito difícil de arrumar no Brasil. Então, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Deixem o like de vocês aí. Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo. Deixem um comentário aí embaixo que é muito importante. E assistam os vídeos recomendados aí nos cards. E tchau, tchau.